Bom, nós vamos falar um pouco agora sobre classe, que é a base da orientação a objeto, que são as classes. Como é que a gente pode entender uma classe? A classe é como se fosse a carga genética que uma pessoa tem. Então, por exemplo, você tem braços, você tem pernas, você é capaz de enxergar, você é capaz de andar. Isso tudo são informações que vieram da carga genética passada para você, tá? Então, todas as pessoas e os seus descendentes também vão ter essa mesma carga genética. A gente pode entender a classe como se fosse exatamente essa carga genética. São as coisas que você é capaz de fazer, as coisas que você tem como características, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Como é que a gente cria uma classe no Java? É bem simples. A primeira coisa, a gente coloca o comando aqui public, então vai ser uma classe pública para todo mundo. Existem classes privadas, classes de vários tipos, mas vamos começar com as classes públicas. Então, public class, e aí o nome da classe. Como vocês sabem, o nome da classe tem que começar com a letra maiúscula. E, por exemplo, vamos fazer aqui uma classe retângulo. Temos aqui nossa classe, eu vou salvar ela, né? Isso você pode fazer na sua ideiazinha a partir do celular também. Ali um pouco mais fácil, né? Porque ele já sabe que é Java. Então aqui a gente vai escolher Java Program File, Java Source File, e vou colocar aqui o nome da minha classe. No caso, se a minha classe chamar retângulo, o meu arquivo tem que chamar retângulo também, com letra maiúscula, né? Que é uma classe. Olha lá, class. Muito bem. Dentro da minha classe eu vou ter métodos e propriedades. Métodos são as coisas que ela é capaz de fazer, e propriedades são as características dela. Bom, como eu falei, isso aqui é meio que um código genético, porque na verdade a gente está criando aqui, como se fosse um mapa para se criar objetos dessa classe, que a gente chama de instâncias da classe, são os objetos. Então vamos lá. O que a gente tem aqui, vamos criar aqui classe retângulo. O retângulo sempre vai ter uma base e uma altura. Então eu vou falar assim, olha, eu vou guardar uma informação, essa informação ninguém vai saber, a não ser que eu queira, né? Vai ser do tipo private, é uma informação privada. Ninguém de fora da classe, só a classe sabe que ela tem essa característica. E ele vai ser aqui um long, e vai ser a altura. Vai ter outra características, que é um outro long, que vai ser a largura. Tá? E como é que a gente calcula a área de um retângulo? Bom, calcular a área de um retângulo, o retângulo vai saber calcular a área de si. Então vamos criar aqui um public, que é um método que vai ser usado por alguém. Alguém vai perguntar para o retângulo, qual que é a sua área? Então a área, eu vou retornar aqui também um long. E qual que é o método? Calcular área. Não coloco acento, não deixo no plural, tá? Importante isso. Então como é que eu formo o nome do método? Formo o nome do método sempre assim, a primeira letra tem que ser minúsculo, nome do método. Então quando o método tem mais de uma palavra no nome, por exemplo, calcular área, o A de área fica em maiúsculo. A mesma coisa ocorre aqui com as propriedades, tá? Então se a propriedade poderia ter uma propriedade com um nome composto, tipo idade aproximada. Então seria idade com I minúsculo e A aproximada, A,
de aproximado com A maiúsculo. Essa que a gente monta. Essa técnica de nomenclatura a gente chama de camel case, que é do camelo, né? Tem aquelas corcoves assim, e é usada para facilitar a leitura do código, tá? Então tá aí, ó, altura, largura. Como é que a gente calcula a área? Eu vou dar um return aqui, né? Return. E aí eu tenho aqui, né, a altura. E eu vou pegar essa altura de quem? Da classe ou do objeto? Eu vou pegar do objeto, né? Então é o diz. Então, objeto, a sua altura. Porque assim, se eu falar assim que eu quero uma informação da classe, aí vai ser uma informação para todos os objetos, porque todos os objetos são daquela classe. Então poderia ser uma informação compartilhada entre todos os objetos. É uma propriedade da classe. Nesse caso aqui, não, né? Eu quero pegar uma própria propriedade do objeto. Altura versus ponto largura. Olha lá, fiz a minha criação aqui. Ah, mas e como é que ele vai receber essa altura e largura? Nossa, bom, como que ele vai receber essa altura e largura? Para ele receber, quando a gente for criar o objeto, nós vamos chamar vamos fazer essa criação de uma forma especial, passando esses argumentos. E quando ele for criar, ele passa por um método chamado construtor. O método construtor é um método público, que vai ser chamado por alguém vai construir um objeto, não tem retorno, então não precisa colocar nem long, nem nada, porque não tem retorno. E o método tem que ter o mesmo nome da classe. Como que é o nome da classe? Retângulo. Então o nome do método é retângulo. E aí, parênteses aqui que fala sobre o método, que é um método usando parênteses. Vou colocar aqui a altura, vou receber uma altura, que é do tipo long, e vou receber também uma largura, que também vai ser do tipo long. Tá lá. Então, fiz esse método. Toda vez que eu criar uma instância, né, desse objeto, uma instância dessa classe, um objeto dessa classe, ele vai ter que chamar, vai ser chamado esse método e vai ter que ser informado para ele a altura e largura. E aí eu falo o seguinte, ó, isso aqui são parâmetros, né? Então eu estou recebendo parâmetros através desse método construtor. Só que eu quero que eles fiquem guardados aqui, ó, nas propriedades do objeto. Então, se eu falo do objeto, eu já diz, tá? Então é do objeto. E qual é a propriedade? Altura. Quando eu falo diz altura, eu não estou falando deste argumento que eu recebi aqui, ó, deste parâmetro que eu recebi. Quando eu falo diz altura, eu estou me referindo a esta propriedade. Então, se eu não colocar o diz, eu estou falando do argumento, do parâmetro. Se eu colocar o diz, eu estou falando da propriedade. Então aqui, ó, diz altura recebe altura, tá? Então este altura aqui, ó, não tem o diz, portanto eu estou falando desta propriedade. Diz altura, eu estou falando dessa propriedade, ok? Então vou colocar aqui, ó, diz ponto largura recebe largura. Tá aí criada a nossa classe. Ok? Então, é uma classe bem simples. A gente tem duas propriedades aqui. Por acaso, essas duas propriedades são privadas. Temos dois métodos, né? Um método é construtor e o outro método é um método que calcula a área. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vê mais um pouquinho de classes. E é isso.